Fala galerinha do canal Conexão WWE, essa é a Nova que tá falando com vocês. E desde já vou pedindo por favor que você deixe seu like, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito. E produção, manda brasa na vinheta e vamos com tudo. Bem galera, o vídeo de hoje é para falar sobre a situação do Neville com a WWE. Neville que anda sumido, já deve ter uns 6 meses mais ou menos que ele não aparece, né? Desde o ano passado, final do ano passado ali, do meio do ano passado para cá, pós o WrestleMania ali, ele teve a continuação, né? Ele já vem tendo esses problemas com a WWE na realidade, desde quando ele enfrentou o Austin Aries, e ele vinha nesse impasse com a WWE já depois da WrestleMania. E culminou nele depois perder o título, e desde que ele perdeu o título ele teve uma pequena rivalidade com o Enzo lá, mas depois da ascensão do Enzo Amore ele nunca mais apareceu na empresa, pelo menos não nos shows televisionados. E muita gente se pergunta, pô, onde é que tá o Neville? O que o Neville faz? Por onde anda Neville? Então, vou falar um pouco sobre isso. O que acontece, gente? O Neville, ele tá tendo os problemas com a WWE com a questão de contrato. Os mesmos problemas que o Ziggler teve, porém, as exigências que o Neville faz à WWE são erros da própria WWE para com o Neville. Por quê? A WWE, para quem não sabe, quando o Superstar assina com a WWE, existem muitas cláusulas no contrato dele em que a WWE impõe e às vezes que o Superastro impõe. Então assim, uma das cláusulas que eu sei que o Neville tinha no contrato, que poucos superstars têm, que o Ziggler exigiu quando ele assinou de novo com a WWE agora, né? Ele renovou o contrato, por assim dizer. Ele pediu que foi um certo nível de push. Por quê? O Neville, para quem não sabe, quando ele começou na empresa, ele já vinha tendo sucesso. Só que ele era underdog. No começo, lá no NXT, ele era underdog. Eu não vou fazer uma análise sobre o Neville aqui não, tá? Só vou relembrar algumas coisas sobre ele para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, no começo lá, ele era underdog, fez uma aliança lá com o Corey Graves, na época eles eram campeões tags, depois foram campeões, Neville foi campeão mundial, perdeu pro Seth Rollins, tal, subiu pro main roster. No main roster ele não era vindo tratado com tanto respeito assim, tanto que no main roster eu não lembro dele ter um reinado relevante, eu sinceramente não lembro. Se foi campeão dos Estados Unidos, acho que só Cruiserweight. Eu não lembro dele ter outro reinado, tá? Se ele teve, por favor, comente aqui embaixo e me corrija, porque eu lembro do Neville underdog demais. Eu lembro dele fazendo parceria com Kalisto e Sin Cara. Cara, ele fez parceria com um monte de gente, mas ele sempre jobava. Assim, ele não era jobber, mas ele era underdog legal. Ele levava muitos talentos ali e não era enxergado com seriedade. Beleza. Era aquele Neville lá, acrobata e tal, ninguém dava muita seriedade pro cara, ele se lesionou. E, velho, ele voltou com um hype absurdo. E quando ele voltou, ele fez aquela heel turn, né, que foi quando ele voltou direto pra Cruiserweight. O que acontece? É aí que começa o foco do nosso problema. Por quê? Quando ele voltou pra Cruiserweight Division, ele tinha acabado de renovar com a WWE. Quando ele renovou com a WWE, uma das cláusulas que a WWE, que ele tirou logo do contrato, que ele tinha essa cláusula, era a cláusula de elevar talentos, ou seja, ele deixaria de ser um underdog, certo? Certo. Então foi uma das cláusulas que a WWE impôs para ele no primeiro contrato, e no segundo, na renovação, ele tirou essa cláusula. Ou seja, então ele passou a não ser mais underdog. Segundo, ele pediu mais espaço no roster, que era uma coisa que ele não tinha. Há uma diferença grande entre você deixar de ser underdog e você ter espaço no roster. Vou explicar por quê. Você pode deixar de ser underdog, mas não ficar over. Como um exemplo a gente tem do Sami Zayn. Sami Zayn, por exemplo, ele quando virou heel, ele deixou de ser underdog, ele não é mais underdog. Você até vê ele perder, mas você não vê ele perder com a frequência de antes. Antes ele perdia para todo mundo. Se botasse ele para lutar com o James Ellsworth, o James ganhava. Então assim, houve uma diferença nisso aí, porque ele já não é mais underdog. Só que ele também não é over. Então tem uma diferença. Ele não eleva talentos mais, ou seja, ele não perde com a facilidade de antes, mas ele também não é over, mas ele perde. Então é uma coisa que não significa que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu?
Porque muita gente pensa que quando o cara deixa de ser underdog, ele vai ir pro topo. Não é assim. E o Neville pediu mais espaço no roster. A WWE foi lá e premiou ele com o título Cruiserweight. Por quê? A WWE aproveitou que ele pediu mais espaço no roster e colocou ele no topo da divisão Cruiserweight. Só que o que a gente entende dessa maneira? E vou até explicar porque que eu acredito que eu concordo com o pensamento do Neville. Colocadas essas cláusulas, eles entraram em acordo e aí o Neville foi para a divisão Cruiserweight. A WWE deu mais espaço no roster para ele e ele virou ali a referência na divisão Cruiserweight, né? Virou campeão Cruiserweight e tal. Só que é aquela análise que a gente quer fazer no geral. O que acontece? A gente sabe que o título Cruiserweight hoje, ele não é o título tão relevante. Ele é relevante na divisão dele. Na divisão Cruiserweight é o título máximo, porque só tem ele para ser disputado e porque tudo gira em torno daquele ali, na divisão. Agora, em contexto do show todo, o título Cruiserweight, basicamente, comparado ao Universal, a Mundial, ele é considerado um título de mid-card. Só que é um título de mid-card à parte. Por quê? Porque ele é o maior na divisão dele. Só que se a gente for olhar, ele é do mesmo tamanho, da mesma grandeza que qualquer título secundário. E eu já não estou falando de design de título, de desenho, de nada. Eu estou falando da relevância do título. Entendeu? A gente vê não pelo nível, porque se a gente for colocar o nível dos cruzadores pro nível do main roster, eu falo, tem muito cruzador que dá banho no main roster. Só que é aquilo, a gente coloca assim por quê? Porque às vezes o cruzador não é lá grandes coisas na mic, não é grandes coisas atuando, ou seja, às vezes ele é um bom wrestler, mas não é ele pode ser um perfeito wrestler, mas ele não é um ótimo superstar. E aí é o que eu falei, por isso que precisa se dividir as coisas. Então, mas falando de título, a gente pode comparar o título Cruiserweight a um título, né, de mid-card. Então, basicamente, o que aconteceu? A WWE deu mais espaço pro Neville, só que ele ganhou, vamos botar assim, o título de mid-card, por assim dizer. Ou seja, ele tava praticamente com um dos Estados Unidos ou um título intercontinental na mão. Só que aí que tá, o Neville, eu acredito que o Neville sempre foi para ser topo. Pra mim, assim, sempre foi muito talentoso. A WWE sempre sabe disso. Eles não são imbecil. E o Neville passou a ver o que? Pô, já tô mal tempão aqui. Já me recuperei de lesão. E, pô, eles não me sobem? Por quê? Eu não quero ficar nessa divisão o tempo todo. E aí começou as reclamações dele com a WWE. Por quê? A WWE deu mais espaço pra ele. Só que ela deu mais espaço. Só que ela não voltou ele pro lugar dele. Pô, se ele saiu do main roster pra ir pra Cruiserweight, dominou a Cruiserweight Division, a partir do momento que ele perdeu o título, pô, não vai mais disputar, beleza. Volta o cara pro main roster. E até então, o que ia acontecer? Em entrevistas recentes, foi noticiado algumas coisas. A WWE meio que deixou escapar por alguns funcionários que deram entrevistas, vamos botar assim, anônimas. Eles explicaram mais ou menos o que aconteceu com o Neville. O que acontece? O Neville entrou quando ele teve esse problema de renovação do contrato com ele. O contrato dele estava acabando e ele ia renovar com a WWE. Tava chegando o dia, né, de renovar. O que ele impôs à WWE? Ele só impôs que voltasse para o main roster e fosse topo. Assim, não que fosse topo, mas que como, né, ele já estava tendo mais espaço na divisão, ele queria duas coisas. Primeiro, não ser deixado de fora dos pay-per-views, como o Ziggler também pediu. É por isso que eu falo que tem algumas semelhanças no contrato novo do Neville e no contrato do Ziggler. Ele pediu para não ser deixado de fora dos pay-per-views, né, grandes, por assim dizer, ou seja, ser incluído. E exigiu, obviamente, um aumento de salário, porque o próprio Neville noticiou em algumas entrevistas que estava ganhando menos que superstars que nem aparecem às vezes nos shows. Por exemplo, o Mike, só para dar um exemplo, o Mike Kanellis. O Mike Kanellis ganhou uma fortuna e você não vê nem ele lutar. Então, assim, é por isso que quando o Ziggler fez essa exigência, o Ziggler sendo talentoso, estando no tempo que está na WWE, a WWE não pôde recusar. Porque ele provavelmente, se a WWE não aceitasse, ele ia para uma outra empresa e ia fazer sucesso com certeza, que ele é talentosíssimo. E provavelmente ia ser, vamos botar assim, ia ser topo na outra empresa. Em qualquer empresa que ele fosse, eu não duvido que ele ia ser topo. Então a WWE não é burra, né? Ela não ia abrir espaço para concorrência. É mais ou menos o que está acontecendo com o Neville. Só que com o Neville a WWE meio que sacaneou, porque ela não está deixando o Neville, vamos botar assim, como o Neville
que quis rescindir com a WWE, vamos botar assim, meio que rescindiu, entre aspas, ele meio que decidiu não aparecer mais nos shows, a WWE decidiu afastar ele. O que aconteceu? A WWE malandra, né, quis afastar ele, mas não quis liberar o contrato dele para rescisão, entendeu? Porque quando, muita gente não sabe, mas quando o Superstar tá perto de expirar o contrato dele, caso ele não renove, ou a empresa ou ele tem até não sei quantos dias para poder... não, é a empresa que decide, né, no caso. Se o Superstar não tomar uma posição, não entrar na justiça nem nada, é a empresa que decide o que vai ser feito, se renova, se não renova. E no caso do Neville, o que o Neville fez? O Neville renovou, chegou a renovar com a WWE, só que ele chegou a renovar com a WWE, só que quando estava tudo certo, a WWE mudou os planos, e aí o Neville não gostou da WWE ter mudado os planos. Por quê? Porque ele renovou com a WWE, tava tudo certo para ele ir pro SmackDown, até tava sendo noticiado que ele iria pro SmackDown. Só que aí o que acontece? A WWE introduziu o Enzo, só que ela não queria passar o Neville pro SmackDown. Ela queria deixar o Neville mais um tempo na Cruiserweight. E ele não queria ficar na Cruiserweight Division porque ele mesmo já falou que pra ele, tanto pra ele enxerga o título do Cruiserweight como um título de midcard do mesmo jeito. E se fosse para ganhar midcard no Cruiserweight, ele ia ter, obviamente, mais relevância ganhando no SmackDown. Só que a WWE não quis deixar ele pro SmackDown. E ele já estava tendo problemas com a WWE de negociação desde a WrestleMania, quando teve um problema lá com o Austin Aries. Ele foi deixado de fora do DVD da WrestleMania, ele já tinha ficado bolado com isso. Ele entrou na justiça por causa disso, por questão de direitos autorais lá, que a WWE mantém os direitos dele, mas está no contrato que ela é obrigada a usar os... já que ele é superstar da WWE, ela é obrigada a fazer o material de divulgação dele, parece um negócio assim. Então teve um monte de burocracia, cara. Eu sei dizer que o Neville não aceitou esse lance de ficar na Cruiserweight Division, preferiu rescindir com a WWE. A WWE parece que não deixou rescindir. A WWE não quis rescindir, deixar ele rescindir. É um direito do atleta, só que a empresa também tem que entrar em acordo. E parece que, eu não sei se a WWE não quis deixar rescindir, ou se a WWE não quis deixar rescindir. Ela afastou ele e tentou entrar em negociação com ele. Até então, tá em negociação desde então, porque como o Neville na verdade a WWE conseguiu fazer o Neville deixar de rescindir o contrato. Eu não quero que fique confuso para vocês. Ela conseguiu, o Neville mudou de pensamento, não ia mais rescindir com a WWE porque ele conseguiu consertar as cláusulas no contrato dele. Só que a WWE ainda não queria passar ele pro SmackDown de jeito nenhum. Eu não sei o que aconteceu, se é questão de main roster, eu não sei qual o problema lá dentro interno, que essas questões contratuais a WWE não revela, ela mantém máximo sigilo, a gente fica sabendo por fontes ou por entrevistas do próprio Superstar quando libera. E eu sei que o Neville tá na justiça com a WWE com questão a isso. Agora eu não sei. Muita gente tá dando rumor de que ele vai voltar em abril. Cara, eu acho difícil agora. Pode ser que depois ele volte sim, mais pra março. Só que até onde eu tava sabendo, o Neville tá cheio de propostas de outras empresas e a negociação dele com a WWE tá travada, porque a WWE quer impor que ele continue no 205 Live. Eu não sei se agora eles conseguiram entrar em um contrato em vigor, assim, entrar em um denominador comum, conquistar o contrato do Neville. Por quê? Porque eu não sei se agora, porque também tem aquilo, cara, teve esse problema com a WWE. Acredito eu que o Neville não vai querer mais ir pro SmackDown, ele deve querer ir pro Raw, porque o Raw tá sendo mais visado, obviamente. Mas aí eu já não sei como é que vai ser, a gente vai ter que aguardar pra saber. Eu sei que eu acredito que só fique no rumor mesmo, porque se o Neville fosse voltar, provavelmente se for voltar vai ser pra depois da WrestleMania, tá? A gente vai estar dando mais informações sobre isso, mas até onde eu tô explicando pra vocês assim, até onde eu sei dos problemas do Neville com a WWE. Então, esses problemas contratuais, problema de cláusula, tá? Não é nada pessoal, nada de dentro ali, não. É problema de cláusula e a resolução, porque se o Neville fosse pro SmackDown, ele provavelmente teria que ser topo no SmackDown e teria que abrir espaço pra ele, cara. Agora eu não sei se é birra do Vince, eu não sei se o Vince quer deixar o Kevin e Sami Zayn mais no foco ali, eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu sei que o problema do Neville com a WWE é esse de contrato, e enquanto isso não for resolvido de ambas as partes, questão de justiça e tal, é difícil do Neville voltar. Então assim, eu não dou muita esperança pro pessoal não, eu mesmo não tô tão esperançoso,
Mas se for dele voltar logo, tomara que volte, porque tá fazendo muita falta pro show, com certeza, para ambos os shows. Mas é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa o like. Até a próxima, a gente volta com mais vídeo aí. Valeu!